professor Rômulo, tudo bom? Salve, tudo ótimo. Ah, Maravilha foi estar um aqui. prazer falar com você. Adorei o muito dócil. Gostei. Porque, na, Mas é, porque, na- porque nas fotos de divulgação eu costumo fazer umas caras de mal. Quando as pessoas me conhecem pessoalmente, eu falo, nossa, eu achei que você era muito bravo, tal. As fotos enganam um pouco. não, quando falam, quando são, as pessoas veem pessoas grandes como nós, né, como eu e você, assim, todo mundo Exatamente. acha que a gente são aqueles, tinha aquele filme do urso, da nossa época, Grizzly, a fera assassina, né? E no Exatamente. fundo nós somos dois ursinhos de pelúcia, na verdade. É O isso. sonho. Você sabe que eu estava vendo uma Prazer. entrevista tua? Você fez uma entrevista muito bonita no Scream Maniel, que foi uma entrevista que nos aproximou, acho que foi em 2009. E você falava dessa nova geração da música brasileira, né? Acho No que é de ano passado você deu 2007, acho que é de 2007 ainda. 2007. Então, e aí no ano passado, é que essa entrevista foi tão republicada, né? E aí no ano passado você lança o compacto, né, da Elsa, né? E aí você se pergunta se valeu tudo a pena, qual o futuro dessa geração. O que você acha que aconteceu durante esses 12 anos? Pois e é uma coisa engraçada que eu lancei um single, coisa que eu nunca achei que eu faria, né? Sou um cara que é filho do álbum, né? Filho do Uhum. contar uma história, né? De ter lado A e lado B, enfim. E eu estava muito interessado no universo do funk e na coisa da produção do funk, da experimentação dessa molecada. E achei que eu tinha que mandar esse single. Só que eu fiz o single e parei também, não continuei. Eu acho, Sérgio, que eu já fui chamado de decano da geração, né? É, sem contar os meus discos com a minha banda, que são um segredo muito bem guardado. Minha banda chamava Losango CAC. Eu lancei dois discos que ninguém tem, que tá escondido. Eu Collector's, lanço. Hã? collector's item, né? Exatamente. E aí eu lanço meu primeiro compacto, que eu considero algo que eu me reconheço, em 2001. Desde lá, ou seja, no ano que vem eu posso comemorar 20 anos de carreira fonográfica. Eu acho que já teve assim. Eu nasço junto com uma geração que entendeu que a indústria não era pra gente, né? Tipo assim, cara, até tinha a possibilidade de mandar a sua fita demo, já era o seu CD demo, mas a chance de ser contratado era muito difícil, e mais do que isso, ao invés da gente virar aquele maldito, o ressentido, a gente descobriu que dava para gravar em casa, no limite. Então eu já nasço assim, beleza, então vai ser por mim mesmo, não é isso? Então tá bom. Aí você aprende um monte de coisa, você aprende a usar um estúdio, você aprende a ter relações com jornalistas, por exemplo, você é o seu próprio assessor de imprensa, Sim. você aprende a divulgar o seu trabalho. Então, eu me ressentia nessa entrevista de 2007, mas eu sabia que eu ia sentir falta, né? Eu fui capa da Ilustrada, sei lá, umas 4 vezes. Capa Uhum. do Caderno da Ilustrada. Eu me ressentia de não falar da minha música. Falava-se de download. Mas por que que você põe a sua música para download? Mas falava-se de indústria, de fora da indústria, carreira independente, de público, não público. Eu falava, cara, fala da minha música. É, Mal eu sabia que estava falando de música ainda, de um outro jeito. Era muito novo, era tudo muito novo. A internet engatinhando, redes sociais, MySpace engatinhando. Eu acho que depois que passa esse primeiros 10 anos, vamos chamar assim, aí acontece a crise do jornalismo, eu acho. Não do jornalismo, a crise do jornal impresso, né? Aí, Sim. é, aí, aí começa, Jornal e da vai ter. revista. Aí a provocação foi devolvida para o jornalismo. Eu ficava brincando com os meus amigos assim. E aí, vai acabar o jornal impresso? O que você acha do jornal da internet? Ficava sacaneando, né? Então a gente passou por muito tempo. A minha geração tem 20 anos e ela passou por questões que iam para. Não era assim, a bossa nova, e aí vem a jovem guarda, e aí a guitarra vai acabar com a música brasileira, e aí não sei o que, aí chega a Tropicália e acaba com a bossa nova.
e aí vem o rock brasileiro, rock BR, e acaba com a MPB. Tudo isso eram questões musicais, né? E passa esse momento, depois a gente descobre que a gente vai ser independente mesmo para sempre, e tudo bem. Chega um outro momento que é o momento do país, eu acho. Que aí é o seguinte: para-se de falar de música e tem que discutir questões cruciais e fundamentais, que é LGBTfobia, racismo, questões identitárias. Então, é curioso, assim, sabe? Aquela entrevista tinha um certo... Tinha uma coisa... Eu não era tão jovem, mas tinha um desejo de dizer: para de falar da porra da MPB, que tem uma geração da música brasileira incrível. E eu queria falar isso, eu escrevi textos, eu fiz documentário no Canal Brasil, eu fui curador de festas no Estúdio SP e no CB Bar, né? Eu tinha uma energia, assim, cara, eu tenho que avisar, eu tenho que avisar. Por isso que depois o Skylab tentou me cravar o rótulo de arauto, né? Porque eu tinha facilidade em escrever, eu tinha facilidade em me comunicar, e não era para mim. Claro que isso gerou muito ciúmes, eu sei que gerou muito ciúmes, porque também começaram a me chamar para fazer as paradas, né? Esse cara aí, eu ouvi isso muito en passant, né? Quem é esse cara para falar pela geração? Longe de mim. Eu não seria capaz de falar dessa geração, mas eu tinha essa energia que era para mim, mas era para todo mundo, para falar disso. Para falar que existia uma nova canção brasileira. E aí, enfim... E aí o Brasil acabou, né? Eu sempre brinco, cara. Eu tava reclamando em 2009. Cara, por que eu tava... Como assim eu tava reclamando em 2009? Vontade de voltar para 2009, assim, né? E aí a gente está aqui produzindo música, tendo que dar conta de tudo isso, tendo que dar conta do Brasil, ter que dar conta do nosso presidente, ter que dar conta das questões todas importantíssimas. Então, sei lá, quando você vai fazer uma canção, não é o meu caso, porque eu acho que de um jeito menos literal, de um jeito menos que eu chamo de hashtag, eu sempre tratei de assuntos contemporâneos e até não trato de modo literal para não datar, né? Mas eu acho que nos últimos anos teve a necessidade de algo mais literal, assim, sabe? Sim. Eu uso muito o exemplo da Elza Soares. Quando a gente produziu A Mulher do Fim do Mundo, que é o primeiro disco que eu e a minha turma produz, não tinha assunto nenhum. Assim, a gente não pediu para os compositores: olha, escreva sobre o feminino, escreva sobre a mulher negra. Ninguém pediu isso. A canção Mulher do Fim do Mundo, que dá título ao álbum, que é minha e da Alice, a letra da Alice, ela escreveu pensando na Elza. Acontece que, sem pensar em nada disso, o disco virou um disco político, virou um disco usado em manifestações, foi usado em vários... toda semana, praticamente, eu e a Alice, a gente libera a canção para algum movimento, para algum grupo feminista ou do movimento negro de todo lugar do país. Quando a gente vai gravar o segundo disco, a Elza quis isso. Ela falou assim: eu quero canções que falem sobre isso. E ela teve uma escolha muito voltada para isso, porque eu acho que a gente está vivendo esse momento mesmo de a flor da pele, né? Eu Sim. acho que tem que ser dito com todas as letras que esta música é antirracista, que esta música é antifascista. E eu não sei se eu viajei muito na minha resposta, mas então é isso. Eu acho que 20 anos, muita coisa aconteceu e eu acho que a gente está de novo num novo começo, assim, que é um novo começo que agora não é só um novo começo. Ô, Romulo, só... O cara tá dizendo que a gente parece pai e filho. O cara tá sacaneando a gente, né? Pô, chama de irmão, por favor. Eu não vou nem perguntar quem ele acha que é o pai, quem é o filho. Mas você sabe, só sem cortar, você tem uma coisa que eu gosto, que é assim, você é um provocador do bem. Eu lembro quando você faz, eu acho que é um show da Jussara Marçal, e você vai no teu Facebook e escreve assim: ontem escreveu-se um grande capítulo da música popular brasileira. Assim. Muita gente chegou e falou assim: quem ele pensa que é?
para definir o que é um grande momento. Mas tem muita gente que falou assim, poxa, até que enfim parou-se de se saudar. Sempre os mesmos cantores, sempre o mesmo movimento, sempre a mesma coisa, para se falar da Jussara Marçal. Eu posso concordar ou não, mas pelo menos alguém teve culhão para ir lá e falar, não, ela é foda, esse movimento é importante, esse momento é importante. Esse evento vai ser falado, não tenho a menor dúvida, não é o show da Jussara Marçal, era lançamento do Bahia Fantástica, do Rodrigo Campos, que eu julgo um dos maiores artistas de todos os tempos. Eu falo, quem quiser concordar, concorde ou não. Era lançamento do Bahia Fantástica, Jussara Marçal entra no palco do Sesc Vila Mariana, lotado. Lotado por quê? Porque Criolo estava participando daquele show, então Criolo levou público, muito mais do que Jussara e Luísa Maita, que estavam presentes, e o Rodrigo. Claro, sim. Enfim, teatro lotado, Jussara entra, canta Jardim Japão, a canção lindíssima do Rodrigo e do Vicente Barreto, que também já é um dado incrível, né? O Rodrigo compondo com o grande Vicente Barreto. Ela acabou de cantar a música, era metade do show, era a sexta música. Parou, o teatro inteiro ficou de pé. Eu tenho certeza que esse evento será contado, que nem falam do Fatal, que nem falam um evento histórico que eu adoraria ter presenciado, mas vai ser impossível, que é quando ouviu a primeira vez o Chega de Saudade, né? Que essas coisas precisam de lastro, né? Precisam de tempo. E eu tinha essa coisa, e é perigoso mesmo você sair fazendo, sendo assertivo, né? E fazendo assim, Jussara Marçal, que é uma das minhas, né? É a maior cantora brasileira hoje, ponto. Quando você fala isso, é complexo. Você fala que o Rodrigo... Primeiro que vão dizer que são seus amigos, depois vão dizer que é não sei o quê, depois vão te acusar, mas você já ouviu não sei quem. Eu falei, cara, eu sempre falava, então faz o seguinte, escreve sobre a sua cantora predileta, monta a sua festa e chama os músicos que você gosta. Se você está achando que eu não estou... Eu sou incapaz eu sou incapaz de ouvir tudo, ainda mais agora, né, com a profusão de artistas e de discos. Mas eu tinha essa coisa mesmo, era uma espécie de missão minha, assim, que obviamente eu não vou ser o humildezão, que não estava pensando em mim também, Sim. Mas pensando em mim, eu achava que tinha que ser coletivo, eu tinha certeza. Não à toa, criou-se um coletivo depois a partir disso, que é a Encruza, e eu já escrevi texto sobre isso. É uma geração absolutamente coletiva. Agora, na pandemia, o que eu estou vendo de gente gravando em casa, cada um na sua casa, mandando coisa para o outro e tal, é uma geração que teve que aprender a ser coletiva. Não foi nem coletiva no sentido intelectual, nunca se formou um pensamento, nem a imprensa conseguiu. Tentou emplacar um novo MPB que ficou pelo meio do caminho. Nem ninguém tentou fazer também isso. Então não teve um pensamento. Não seria capaz de juntar um pensamento que teria, sob o mesmo pensamento, o Felipe Cordeiro, o Criolo, o Genesi, a Tulipa Ruiz, o mais dois. Não há conta que junte essas pessoas. O que tinha era um modus operandi que passava por entender muito do estúdio e de ter apreço pelo estúdio, ter apreço pela gravação em estúdio e a autoprodução. Era isso que me ligava à turma do Pará, à turma da Bahia, à turma de Minas Gerais. Então, é uma geração coletiva nesse sentido, assim, por necessidade, que depois gerou conquistas históricas importantíssimas, né? Parcerias incríveis, por conta... Por exemplo, Curumim foi tocar comigo porque eu precisava de um baterista, ele me foi apresentado, mais do que ele ser um grande baterista, foi um cara que topou gravar comigo na brodagem. E depois eu fui lá e escrevi o release de Jardim Japão, de Japan Pop Show, e depois a gente virou parceiro. E assim vai, né? Esses escambos, é uma geração do escambo, né? Eu toco no seu disco e você produz o meu, não sei o quê. Sim. Mas será que não é justamente essa diversidade que é tão característica dessa tua geração, entre aspas, essa falta de vergonha de você... Porque a gente viveu nessa época, né? Isso é alta MPB, isso aqui é brega.
mas aí vocês vão lá, se aproximam do brega paraense, você aproximam mesmo da música brega, né, a música popularesca, que não era nem brega, a gente chamava de cafona, né? Acho que você não acha que essa falta de vergonha, essa falta de dogma que é tão característico da tua geração? Mas é de um modo não intelectual, assim, sabe? Sim, Não é o sim. Caetano, não é o Caetano falando do Tropicália, juntando Não. Vicente Celestino com. É de um modo assim, a internet está à minha mão. Eu passei anos com inveja da Marisa Monte, porque eu via ela dando entrevista para a Bise, para Bravo, não sei o quê, que ela tinha entrado nos arquivos da EMI e Sim, o pegado registro de Moreira Salles, né? exatamente, e pegados os discos do Nelson Cavaquinho. Eu passei anos sem ouvir pelo telefone. Eu lia nos livros assim, o primeiro samba gravado pelo telefone. Eu não ouvia essa porra não estava disponível, não tinha lugar nenhum. A minha geração, e depois de mim, né? Alguém que se interessa. Samba, o que é samba? O primeiro dia. O cara tá lá, ele abre uma janela e já ouve pelo telefone na hora. Ele já ouve, ele não tem nem tempo de raciocinar o modo de gravação, não tem nem tempo de raciocinar a linha histórica. Ele faz uma playlist, geração da playlist, né? Que pode Certo. botar Aracide Almeida e Letrux na hora, assim. Não tem que comprar o disco da Aracide Almeida, aí ele não acharia o disco da Aracide Almeida. Se o pai dele tivesse, como o meu, teria sorte. Então é uma geração que tudo vem. Eu acabei de falar Aracide Almeida aqui. Alguém pode estar aqui. Aracide Almeida não era jurada do Silvio Santos? Mas ela. Então eu mesmo demorei. Meu pai que teve que me avisar. Falei, não, Aracide Almeida é uma cantora inacreditável. Então eu acho que essa mão na roda, essa facilidade, esse contato, os meios de produção, né? Bem comunista, assim. Quando os meios de produção veio para a mão, né? Tipo assim, eu posso gravar um disco em casa? É só pegar uma placa, e aí eu acho que isso influenciou esteticamente nesse sentido, assim. É uma geração, e não à toa, depois a gente foi ter contato com os deuses da MPB. Não à toa a gente produziu o disco da Elza, não à toa Pedro Sá tomou conta do Caetano, não à toa os artistas mais ligados nisso, né? Jardim Macalé, Gal Costa, os artistas mais ligados numa coisa do contemporâneo, enxergou na gente uma estética e uma linguagem diferente daquela, né? É experimental muitas vezes, mas não é o mesmo experimental. Ele é pop, mas não é o mesmo pop. E tem uma coisa técnica, que pode ser uma bobagem, mas o entendimento do estúdio é o grande ganho da minha geração, sabe? As pessoas falam de amplificador valvulado, de pedal de guitarra. Antigamente era põe guitarra ou não põe guitarra. Agora não é põe guitarra, é qual guitarra? Uma Fender 64 com captação não sei o quê, e tem que ser num amplificador valvulado para depois passar pela placa. E parece que se passar pelo rolo, quer dizer, o assunto é outro, né? O assunto é técnico. Mas é o assunto técnico que, cara, que fez a trilogia C do Caetano, que fez A Mulher do Fim do Mundo, que fez os discos mais recentes da Gal, fez o disco que o Caetano produziu da Gal, o Recanto. E aí, nessa hora, eu acho que o que eu tentava falar, quando o Caetano nessa trilogia C, eu até tinha uma provocação que eu falava assim, que o melhor disco da minha geração é o C. Por quê? Porque quem estava compondo era o Caetano Veloso, e o som era o som era o Pedro Sá, era o Marcelo Calado e era o Ricardo. E com as canções do Caetano. Então era uma provocação nesse sentido, porque ali era mais fácil para o público geral perceber, né? Quando a gente lançou A Mulher do Fim do Mundo, no primeiro segundo as pessoas entenderam, opa, calma aí, que disco é esse que a Elza Soares está fazendo? Porque a Jussara fazendo Encarnado, a amplitude dele é menor, não tem Sim. jeito. Agora, quando a Elza faz A Mulher do Fim do Mundo, aí então eu vi ali, eu percebi ali uma possibilidade do meu pensamento, aí sim, o meu pensamento do que eu acho de música, do que eu acho de som, do que eu acho de canção, do que eu acho que é um disco. Com a Elza e depois com o Jardes, eu vi a possibilidade de alçar voos maiores, né? Ainda que ninguém leia a ficha técnica e saiba que Principalmente na nós época do podemos. streaming, né? Exatamente, exatamente.
Agora, a gente estava conversando, você tem uma canção que eu estava ouvindo hoje, reouvindo, né, reescutando, que é a do Menino Jesus, ela tem quase 10 anos, é contemporânea, né? O Filho de Deus. Filho de Deus. É uma canção só do Nuno essa. Os meus discos têm uma característica que muitas vezes a canção é só do Nuno, ou é só do clima e tal, mas como tá lá comigo, e eles também compõem por minha causa, então elas são todas minhas. Você É se uma apropria canção. dela de uma maneira exemplar, né? Não, exatamente, é uma canção. Não me lembro o motivo do Nuno, né, ter escrito aquela canção, mas que fala de um cara que acha que é o filho de Deus e os caras vão e prendem ele e dão porrada no filho de Deus, né? Que o cara tá lá querendo dizer, eu sou o filho de Deus, quer dizer, se o filho de Deus aparece agora, muitos cristãos darão porrada no filho de Deus, né? Isso que eu estava falando, de questões que vão reverberando. O meu disco O Barulho Feio era um disco que estava tentando dar conta, sem ser ressentido e sem querer cagar a regra, de uma audição contemporânea dispersa. A pessoa está ouvindo o disco, mas está respondendo e-mail e tal. Eu não sou o chato que fala assim, você tem que ouvir meu disco do começo ao fim, porque eu dane-se o jeito que você vai ouvir. Mas eu fiz um disco. De olhos fechados. Exatamente. Mas eu fiz um disco que desde o título chama Barulho Feio, para provocar essa audição, do tipo assim, beleza, você não quer ver meu disco, mas você não vai conseguir ouvir ele en passant, ele vai te incomodar, ele vai te encher, você vai ter que tirar ele. Se você tirar ele, para mim já valeu, já o meu objetivo. Então tinha essa questão, tanto que eu botei o som da rua no disco, é o meu disco mais experimental e tal. Sim. Mas o tempo passa, as letras que foram compostas, pensando em sei lá o quê, em 2011, 12, 13, o disco foi lançado em 14, a canção título, por exemplo, fala assim, ninguém cantará, ninguém pintará, ninguém filmará, ninguém lembrará de mim. Quer dizer, o Nuno fez por causa do evento dele na Bienal, que ele sofreu lá com o trabalho que tinha os urubus e tal. Elas vão tomando outras. Tem uma que chama Ó, tem uma que chama Ó, que fala assim, cara, um ódio novo. A canção pede um ódio novo. Quer dizer, não pede nem amor, né? Não pede nem. Cara, eu quero um ódio novo, não aguento mais esse ódio daqui, né? Outro dia eu brinquei, né? Saudade do Maluf, né? Até isso, né? Ria dele, né? Os ódios eram mais controlados, né? Então acho que é isso. O Filho de Deus entra nessa questão, assim. Eu acho que eu tenho feito umas lives que eu estou chamando live songbookianas, né? Eu pego e faço o disco na sequência. E aí eu tenho revisto meus discos, sei lá, eu já fiz o Cão, que é de 2006. Semana que vem eu vou fazer o Calado, que é de 2004. Tem canções ali. E isso eu sinto orgulho de ter feito canções que estão tematicamente se sustentando por 16, 20 anos, né? Que é uma coisa que eu fico assim, eu acho que é justo, eu acho que é isso mesmo. As pessoas estão precisando falar com todas as letras agora, mas eu sinto que algumas obras de arte, não só em canção, em literatura, em filme, não sei o quê, possam estar muito ligadas a este tempo de agora e que talvez elas não sobrevivam. Então eu, enquanto criador, eu quero falar do tempo de agora, mas eu quero que esse tempo de agora reverbere no tempo futuro também, né? Também tem participação do Arnaldo Antunes, que é um cara que, principalmente depois do Titãs, ele reafirmou assim, uma condição de poeta. Para você, qual a importância de você ter um cara como o Arnaldo Antunes participando do disco? Assim, é uma coisa como se você tivesse, sei lá, um Caetano, um cara dos anos 80 tendo feito uma parceria com o Caetano? Desse nível, assim, ele cantando no meu disco. Arnaldo, eu fiz um disco com a Nausete, né? Que é tipo a maior cantora de São Paulo, digamos assim, né? Sim. Eu posso afirmar isso, né? É que isso é boba, a maior, é uma bobagem. Mas, assim, é para dizer o quanto eu acho ela incrível, o quanto ela é foda e o quanto ela é generosa de ter dividido um disco com uns moleques lá, com os Passo Torto, né? Não foi a gente que procurou a Ná, foi a Ná que procurou a gente. E isso, quando eu digo isso, eu não estou sendo arrogante, eu estou assim, cara, por que ela procurou a gente? Por quê? Porque ela é uma artista incrível, que é o tipo de artista que eu quero ser. O Jardim Macalé procurou a gente.
via Thomas Harris, obviamente, mas ele procurou o Thomas Harris. E o Thomas Uhum. Harris falou, olha, tem o Kiko, o Nuno, o Rômulo e tal. Eu quero ser esse tipo de artista. Então, quando você está com essas pessoas, é curioso, porque eu até falei isso numa conversa que eu tive recentemente. Em 2006, eu fui num show do Macalé e eu entreguei o meu disco Cão para ele, tremendo, com a mão tremendo. Falou, Macalé, esse disco aqui eu fiz, ele é totalmente influenciado por você, pelo álbum de 72 e tal. Aí ele botou as duas mãos assim no meu ombro assim, e falou, vai dar errado. Ele falou isso assim. Em 2006, né? Aí corta para 2018, eu tô lá fazendo um disco com ele, cara. Eu contei isso para ele, ele falou assim, e eu estava certo, né? Eu falei, estava certo. Eu tô dizendo isso por quê? Porque aí teve um Natal, aí lançamos o disco, lindo, foi maravilhoso. Virei amigo, virei parceiro, tal. E você vai perdendo um pouco a dimensão disso, né? Eu sempre brinco, que de vez em quando eu esqueço que é a Nausete, porque ele é tão É, essa sim, o adjetivo dócil é pouco, não basta. é. Isso eu posso dizer. A Nausete talvez seja a melhor pessoa que eu conheci na vida. Artista, eu topo discutir, mas pessoa é. Aí você vai esquecendo a dimensão das pessoas. E aí o Macalé me ligou no Natal, de manhã, para me desejar Feliz Natal, para me agradecer por tudo que eu tinha feito por ele, pelo nosso encontro. Eu desliguei o telefone, eu chorei assim, falei, cara, você tem que se tocar disso, né, dessa dimensão, porque eu passei a vida inteira, não a vida inteira, a minha vida inteira artística, digamos que até os primeiros 10 anos, até aquela entrevista, eu tinha Uhum. uma energia, eu falava, não é possível que vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, não é possível que vocês não estão vendo o que os meus amigos estão fazendo, então eu ficava puto. Depois eu entendi, falei, cara, sossega, porque senão você vai virar um ressentido, você vai virar o cara do boteco. Eu já Sim. saí na Ilustrada, não sei o quê, aqueles caras mala do caralho. Só que aí o movimento que eu fiz depois disso, que era para não se tornar um ressentido, também virou um cínico, assim. E essa ligação do Macalé no Natal me fez eu falar, cara, presta atenção, você produziu um disco do Jardim Macalé, você é parceiro do Jardim Macalé, e ele te ligou no Natal, assim. E aí eu acho que eu cheguei no meio termo bom, sabe? Sim. Eu nem me iludo a produzir o disco da Elza Soares, agora, puf, agora a nata da MPB vai me chamar para produzir. Eu nem tenho essa ilusão, mas também eu estou tomando cuidado para não dar o devido valor, né? O dia que a Elza colocou voz em Mulher do Fim do Mundo, eu estava presente, foi um negócio dos mais emocionantes da vida, negócio que eu não vou esquecer nunca, né? Então, eu aprendi agora, eu acho que agora eu tenho um bom termo, assim, eu fico empolgadaço com as minhas conquistas, de ser parceiro, por exemplo, de Vicente Barreto, de ser parceiro de Jardim Macalé, enfim. E eu também tenho uma outra coisa que isso vem de longe já. Eu tenho orgulho de ser parceiro do Rodrigo Campos, da Jussara Marçal, do Thiago França, do Marcelo Cabral, do Guilherme Held, sabe? Sim. Porque esses caras são grandes artistas. Então, quando a gente vai ficar velhinho, pô, você gravava com o Rodrigo Campos, né? Eu falei, cara, o Rodrigo Campos era meu amigo, tá? Enfim. Mas é isso, eu tenho noção. Eu tenho, por exemplo, eu tinha sonhos, eu ia em shows, eu ficava entregando disco pra galera, né? Todo show eu tentava ir no camarim, porque eu queria ser visto por eles. Depois eu entendi que não precisava, sabe? Num certo sentido, assim. Não precisava, não ia ser melhor ou pior. Claro, ia ser melhor no sentido da vaidade, né? Se um dia o Caetano me ouvisse de um Sim. jeito mais forte e comentasse, eu vou soltar rojão, mas a minha vida vai continuar igual. Foi isso que eu entendi. Não tem assim o turn point, né? Não existe o turn point. Eu me lembro, eu tenho um show que eu adoro, que eu fui para o Rio de Janeiro, no Cinemateca, tinha lançado No Chão Sem Chão, o meu disco mais ambicioso. Eu botei todas as fichas no show. Eu fiz um disco de 33 canções. A capa da Ilustrada é um soco na mesmice. Eu fui no Rio de Grande Janeiro. Mário tocando piano. Não, Lani Gordon, é uma loucura aquele disco, né? Mariana Aidar, Nina Becker, enfim. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, aí
não tinha grana, Cinemateca, vou montar uma banda carioca. Aí eu ia montar um mais dois, mas aí não rolou mais dois, mas rolou o Bubu na guitarra, Cassim Domênico. Aí eu toquei para 6 pessoas no Cinemateca. Uma delas era o Hermano Viana. Aí eu fiquei brincando. Falei, cara, deve ser uma daquelas histórias do rock and roll, né? Que tipo assim, Sex Pistols não tocou para ninguém em Manchester, mas um era o, sei lá quem, o cara do Buzzcocks, ou era o David Bowie. Falei, vai ver isso, o Hermano Viana. Ele não falou comigo depois do show, não escreveu, não aconteceu nada. Agora, você falou do Lenny Gordon, você pode contar aquela história do Lenny Gordon com a Baby quando você fez o disco de ouro dos Novos Baianos, ou é proibida? Não, nenhuma. O A Lani, do por óleo, exemplo. do óleo ungido. Não, o do Óleo são duas histórias, né? Tem ela com o Lani e aí tem dela comigo, né? Esse show foi importantíssimo para mim. Por exemplo, foi a primeira pessoa. Foi a primeira pessoa que me convidou para dirigir um show. Nunca tinha dirigido um show. Aí me dirigiram. Era uma série que chamava Disco de Ouro, né? Eles elegeram os maiores discos da história. E a Gisela, lá do Pompeia, saudosa. Saudosa porque ela não está mais no Sesc, ela está muito bem. Saudosa porque eu não vejo ela faz muitos anos. Uhum. Mas a Gisela me chamou para dirigir. Aquele disco daquela série. Ah, massa. E aí eu vou dirigir, né? Aí foi muito importante, maior responsa, não sei o quê. Aí tinha Baby Consuelo, tinha Davi Moraes, né? Que eram, digamos, os donos da bola, né? Sim. Aí eu montei, aí tinha uma banda com Lampirônicos, que era a banda do Robertinho, do Roberto Barreto e do Seco, que hoje estão no Baiana System, conheci eles ali. E tinha Elza Soares e tinha Luiz Melodia. Era assim, era uma loucura, né? Aí eu chamei o Lani já estava próximo de mim, por causa do Fabinho Sá, o Fábio Sá, baixista, que tocava com ele. E eu falei, cara, nossa, eu queria tanto que o Lani tocasse, mas só chamar. Olha a maluquice do Brasil, né? O maior, esse sim, dá para encher a boca e falar, o maior guitarrista de todos os tempos do Brasil, o Rômulo Frois, um mané, que era mais mané ainda na época, que era no disco Cão, falou pro Fabinho que, nossa, meu sonho é ele tocar. É só chamar, eu chamei, ele tocou. Maluquices do Brasil. Aí eu botei o Lani no show, porque não tinha mais dinheiro, sei lá o quê, tal. Aí inventei o Lani, ficar, não, ele tá comigo. E tá comigo significa o seguinte, o Lani, muitos problemas, remédios, uma pessoa com muitos problemas, né? Eu tinha que pegar ele na casa dele, eu tinha que botar ele ali no camarim, além dele subir no palco, né? Ele é muito assim, tem problemas de mobilidade e tal. E ele tocou, chegou no palco, ele destruiu, né? E não tinha ensaio com ele não ensaiou nunca, ele chegou no dia do show e tocou. Só que assim, tudo nota na trave, tudo nota errada, E o Sesc estava muito preocupado com a Baby, que é por causa desse lado evangélico dela, tá? Olha, ela não pode fazer discurso religioso. Aí estava na minha conta, eu que tinha que impedir ela de fazer. Eu falei, cara, eu não vou impedir nada. Mas no primeira noite, ela foi incrível, ela arrebentou, assim, arrebentou. Não teve nada de discurso evangélico, nada. No máximo mandou um Deus, assim, mas zero. Mas ela falou assim, Rômulo, eu amo o Lani, eu amo, mas ele não pode tocar daquele jeito porque ele me atrapalha. Você fala com ele? Eu falei, falo, baby, tal. Imagina, nem se eu falasse ia dar certo. Aí na segunda noite ela, Rômulo, muito educada, sem pagar de artista, assim, super educada. Aí o fato é que ela falou todos os dias, eram 3 dias, ela só não falou na segunda sessão, porque foi tão sucesso que eles abriram uma segunda sessão, né? No domingo. Aí nesta segunda sessão, no final da segunda sessão, eu já tinha feito 3 shows, né? Aí baixou aí eu acho que agora eu posso. Os palcos do Sesc Pompeia na arena ali, né, no teatro, aberto para os 2 lados, ela viu uma mancha de óleo que, com todo respeito à fé dela, devia ser de algum pedal, ou de algum cabo, ou de alguma. Mas era bem no centro do palco, onde não tinha equipamento nenhum a favor dela, não tinha. Aí ela começa a gritar no microfone, Rômulo! Eu falei, que caralho, eu tava lá, né? Vem aqui. Aí eu fui, falei, você acredita em Deus? Eu falei, puta que pariu, né? Eu no meio do palco dos Pompeia.
Falei, olha, eu acredito numa força, eu não sou religioso, mas eu acho que ela, o que que é isso aqui? Ela me fez botar o dedo, né? Eu falei, Aham. é um óleo. Aí ela, glória a Deus, o óleo ungido do Senhor. Aí ela botou a mão na cabeça de todo mundo, ungiu a banda inteira, tal. E aí foi pro bis, voltou a música profana, a menina dança. Mas foi um show assim. Pois é, nesse dia eu tive contato com Baby Consuelo, um dos maiores ídolos da minha vida, que foi o Luiz Melodia, e que foi um amor de pessoa, e a Elsa, que eu nem É. imaginava que um dia eu faria aquilo, né? Nem Não tem, imaginava. mas não tem a história que ela achava que o Lenny estava com encosto? Que podia ser encosto que o Lenny tinha? Ah, boa, isso eu não sei. Eu sei que comigo ela falava isso. Eu falava assim, olha, eu tenho muito respeito pela história do Lani e tal. Eu me lembro do Davi. O Davi não sacava o Lani direito, assim, o Davi Moraes, Sério. né? E ele falava assim, meu tio fala muito dele. Meu tio é o Pepeu Gomes, né? Sim. E aí eu falei, cara, é o Lani God. Não, tô ligado que é o Lani God, mas eu não tô. E aí no primeiro dia o Davi enlouqueceu, né? Aí ele entendeu o que, que o tio dele falava do Lani God, ele entendeu tudo, né? E o Davi é um guitarrista incrível. E aí ele era o dono da bola, né? Ele comandou ali. E eu, como um bom diretor, assim, que sabe passar a bola, quando ele entrou em campo, eu falei, Davi, vai que é tu aí. É um show que eu tenho muito orgulho. É um show, por exemplo, que me fez fazer o meu disco seguinte. Acelerou eu ainda era um sambista, eu Aham. ainda fazia discos melancólicos, tinha lançado 2 discos melancólicos, ele acelerou o processo para o meu disco duplo, para ser um disco mais roqueiro, por causa desse show, por causa dos Novos Baianos, que eu obviamente adoro, mas não está na minha lista das grandes influências. Mas ter dirigido esse show foi importantíssimo para mim. Eu acho muito importante a tua entrega e o teu estudo em determinados gêneros, né? Quando você começou a fazer samba, você estudava, você ia no Nelson Cavaquinho, você ia, assim como você quando começou a fazer uma coisa mais rock, você foi lá, estudou. E tem um disco que é uma mistura disso tudo, né? Que é um disco do Nelson Cavaquinho que parece com saxofone de free jazz É. e guitarra noise, assim, né? Eu não sou um músico, né? Eu sou um compositor. Eu encho a boca e falo assim: eu sou um compositor, porque eu sou capaz de compor uma música aqui na sua frente agora. Por que isso? Porque eu sou um ignorante completo musical. Porque eu aprendi um acorde na minha primeirinha aula de violão, fiz uma música. Aí ele me ensinou um segundo, eu fiz outra. Ele me ensinou... E eu não ficava, modo mixolídio, Sim. escala de dó. Eu queria era compor. Então isso me fez não ser um instrumentista. Eu não sou um instrumentista. Eu toco meu violão, aquele violão de cantautor, né? Violão do Caetano, o violão É. do Chico. Nem estão me comparando a eles, eu toco pior do que eles. Sim. Mas é um violão que tem uma identidade, né? Digamos assim. Mas a identidade não vem por causa do violão, vem por causa da composição. Aí na composição, já que eu não era um instrumentista, eu virei essa espécie, que é uma espécie de compositor, que é talvez um pouco pedante, falar que é o compositor intelectual, que é o Caetano Veloso, que é. Eu digo assim, muitas vezes a coisa se mistura, né? O intelectual com o músico. Por exemplo, Gilberto Gil é um músico extraordinário, mas ele também está pensando em outras coisas que não seja só fazer uma música no compasso 6/8, Sim. na afinação XY. Ele está pensando em metafísica, em um monte de coisa. O Caetano, ele mesmo diz, ele é o cara de poucos recursos no violão, mas é um cara, enfim, das maiores inteligências do Brasil. Então eu logo entendi que eu era, tanto que quando eu me aproximei da minha turma, que é a minha turma até hoje, a piada era, isso aí é artes plásticas, né? Por quê? Porque eu vinha das artes plásticas, né? Fui assistente do Nuno, eu tenho formação em artes plásticas, aí sim eu estudei, formado em artes plásticas, fui assistente do Nuno Ramos, meu parceiro, durante 16 anos. Então, esse é um assunto que eu domino. Eu pegava e transpunha esse assunto para a música. Então, eu pedia para o Pimpa imitar um cachorro na cuíca, né? Aí eu pedia, sei lá, para o Tiago fazer uma nota que não tinha no saxofone e que se ele tocasse aquela nota não ia bater na escala. Mas não batia na escala, mas ficava bom, ficava bonito. Então,
o meu comportamento era esse de experimentar os limites da canção, porque também eu fui logo assombrado, não só por a música brasileira morreu, mas também a canção morreu. Né? Primeiro assim, a música brasileira morreu. Ah, não tem mais o Caetano, não tem mais o Gil. Então... Aí depois, estava melhorando um pouquinho, o Chico vai lá e, olha, a canção como a gente conhecia não faz mais sentido. Aí eu falei, puta que o pariu. Então eu sempre tive esse desejo de esgarçar a canção, de fazer, de poluir ela. Isso inclui entender a canção, inclui entender desde Senhor até o Negro Léo. Esse é o meu modus operandi. E lá atrás eu tinha mais energia. Hoje eu estou mais cansadão, assim, né? Porque é muita coisa para conhecer, né? Então, esse meu interesse pela canção me fez virar esse cara do estudioso. Eu entendi. Óbvio que eu já tinha muita coisa, bagagem da minha casa, que era meu pai, né? Que era um cara que achava que a bossa nova tinha acabado com a música brasileira, então ele só ouvia, diferente dos meus amigos, a MPB não rolava lá em casa. Lá em casa não era um lar de acadêmicos que foram perseguidos na ditadura. Não, era o lar de um cara do sertão da Bahia, com terceiro ano primário, educado pela Rádio Nacional e que achava bossa nova música de frouxo, né? Ele gostava do Orlando Silva, gostava do Francisco, do Jamelão, né? Eu fiz um Era o disco... Moreira Silva que falava, né, que bossa nova é música de filho de tuberculoso, né? De tuberculoso. Mas então eu fui estudar, e estudar no sentido também diletante, né? Não me pretendo. Eu sou um diletante, assim. A coisa que mais me faz falta na pandemia é o boteco, porque no boteco eu estudo pra caramba. Eu Sim. sou capaz de virar noite no boteco falando sobre justamente isso, sobre microfonação, sobre assim, Mário Reis. E aí eu tenho amigos muito interessantes, aí a conversa vai, chega no Noel, quando vê, chega na minha geração. Então, eu sou muito esse cara. Eu fui diletante no estudo do violão, porque eu já queria compor. Então, eu sou esse diletante, assim. Sou um cara. O Nuno fala uma coisa que é muito bonita, e não é meu caso, e nem o dele. Quer dizer, no sentido mais profundo. Que ele fala assim: que ignorância pode ser muito rico em arte. Ela não é rica em si mesmo, mas você não saber uma coisa e tentar fazer aquela coisa, por exemplo, essa minha aproximação com funk aí, nesse single que eu lancei. Eu não sei aquilo lá, eu não entendo aquilo, eu não sou daquele lugar. Isso também esbarra num outro assunto contemporâneo, que é muito complexo de dizer, né? Que é o lugar de fala, que eu acho que às vezes as pessoas também entendem isso de um modo errado, sabe? Porque já falaram assim, por que você vai se meter a fazer funk carioca? Eu falei, cara, eu faço música brasileira. Funk carioca é música brasileira. Eu não preciso ser daquele lugar para fazer aquilo. E eu não vou fazer igual a ele, então eu posso fazer aquilo. Aquilo é meu. Por exemplo, se fosse seguir a regra, eu não poderia fazer samba, né? Digamos. Sei lá que música eu poderia fazer, né? Vanguarda Paulista, talvez. Você, sujeito branco de São Paulo, você faz. Bom, se bem que o maior expoente da Vanguarda Paulista era um negro do interior. E um paranaense. E um paranaense, o grande Itamar. Mas, enfim. Então, eu vou me pondo desafios. E me pôr desafios significa, por exemplo, querer fazer samba. Não é querer fazer samba, é tentar entender o samba e botar aquilo na minha música. Então, o funk carioca entra como esse dado. Agora, obviamente, que se um cara do funk carioca ouvir o que eu fiz, vai achar uma música chata, desgraçada, né? Eu não estou esperando que ele goste da minha música. Eu estou botando desafios para me manter vivo. Eu acho que é isso. Eu tento. Por isso que eu gosto muito de uma coisa que tem se repetido muito, graças a Deus, porque primeiro é a minha vida financeira, que é dirigir disco, virar um diretor artístico de disco. Porque aí não é você, é aquela pessoa. Aquela pessoa tem as suas convicções, e eu acho que uma boa direção artística, uma boa produção musical é isso. Você não pode botar... Claro que a minha mão, de algum jeito, aparece, mas se aparecer só a minha mão, eu acho que é um trabalho que não foi bem produzido.
você estava falando de violão, você fez um disco com o César Lacerda, que é um belíssimo violonista, né? Um belíssimo violonista do lado de outro belíssimo violonista, Rodrigo Campos, É. e eu fiquei na minha. Mas eu tive uma atitude que foi minha, que é, eu comecei a compor muito, muito intensamente com o César, foi um encontro amoroso, assim mesmo, de almas, assim, cara, e tal, e vamos fazer esse disco. Aí eu falei, cara, eu acho que o Rodrigo é um cara que é para estar nesse disco, porque o seu violão é incrível, é um violão muito diferente do Rodrigo, violão mineiro, né, as harmonias mineiras e tal. E aí, quando o Rodrigo colou junto, eu falei, pronto, acabou. Aí o diretor artístico falou assim, acabou. Esse disco é um disco de 2 violões e ponto. Aí os caras, mas você acha? Eu falei, acho. Então foi o meu feeling, a minha direção artística já botando isso. E aí eu tenho certeza que deu certo. E é lindo porque os 2 violões aparecem. E é um Sim. disco de canção, né? Canção, É, você enche a boca para dizer, né? Não tem, é. não é uma canção quebrada, não é uma letra esquisita, é uma canção bonita. É um disco, um dos discos que mais gosto meu, por exemplo, as pessoas mais velhas. Porque é um disco confortável, sabe? Você não tem que ter trabalho com ele. Eu gosto de disco que dá trabalho, enquanto artista e enquanto ouvinte, né? Por isso que eu gosto de Negro Léo e de Ava Rocha, e da minha geração, né? E de Aham. Metá Metá. Eu adoro quando eu ouço um disco que eu não sei ainda. Eu amei a Ana Frango Elétrico mais recentemente. Eu falei, nossa, mano, quem é essa menina? Assim, eu me identifico com aquilo, por outro lado, ela tá fazendo um negócio que eu não estou entendendo. Eu adoro essas coisas, mas eu também adoro o disco que você ouve. Ai, que bom, né? Ainda mais agora na quarentena, né? Eu fico ouvindo Djavan, Milton. Eu não vou ouvir maluquice, eu fico ouvindo Djavan, que é um dos meus ídolos, né? Agora, você estava falando desse trabalho de direção de disco. Você tinha, quando a gente trocou mensagem, você estava produzindo um monte de disco, né? A quarentena me obrigou a acrescentar. Eu chamo de direção artística porque a minha geração, por conta dessa coisa do estúdio, de ter acesso aos recursos de gravação, o produtor virou a figura que tira som. Quando você fala assim, o Ganjamin, enfim, o Bruno Buarque, o Gustavo Ruiz, via de regra, você está imaginando que eles estão tirando o som. E as pessoas vão falar do som. Ainda que eles não pensem só nisso. Eu conheço eles e eu sei que eles não pensam só nisso. Mas acabou virando isso. Eu começo no primeiro café, querendo entender quem é a pessoa, se eu não conheço ela ainda, o que ela quer fazer, se é um disco de composição inédita, se ela já fez, se ela não fez, se ela já tem as canções, com quem ela quer compor, enfim. E cumpre todo um arco. Como vai chamar o disco? Vai ter vinil? Não vai ter vinil? Tudo assim. Até ele ir para a fábrica. É quando eu recebo o cachê. Foi para a fábrica. O show já não é comigo. Aí veio a pandemia. Eu tenho o disco do Morris, o disco do Guilherme Held e o disco do Rodrigo Veloso. Aí, cara, eu virei o cara que fica pensando em estratégia. Lança o disco ou não lança o disco? Mas lança single ou não lança single? Mas lança quantos singles? Quando você acha que vai voltar? Tal? Aí eu fico todo dia falando com os três. Será que a gente lança mais um ou não lança mais um? Por exemplo, no caso do Morris, a gente chegou numa solução poética que foi forte, que a gente decidiu esquartejar o disco. A gente achou que o disco ia dar conta. E o disco vai ter 13 singles, que a gente chamou de 13 pedras. Tem todo um pensamento poético para a gente aguentar também, né? Todo o pensamento poético e tal. No caso do Gui Held, já lançamos 2 singles, 3 singles. Estamos discutindo se lança um quarto. No caso do Rodrigo Veloso, chega, já lançamos 3 e agora vai ser o disco. Então, eu passei a virar esse cara também agora na quarentena. Coisa que eu achei que eu nunca mais ia pensar, porque, voltando àquele papo de não ficar ressentido, uma Sim. das coisas que causava ressentimento era isso, né? Lançava um disco, saía na capa da Ilustrada e tocava para ninguém, né? Eu falava, cara, que porra é essa? Como é que. E eu era assistente do Nuno, eu não vivia de música. E aí eu ficava querendo entender, aí eu fazia estratégia de lançamento, aí a coisa não acontecia. Aí uma hora eu falei, cara, faz o que você quer fazer. Aí você lança, obviamente você não pode lançar de qualquer jeito, pensa alguma coisa,
faz o seu melhor, mas se aconteceu, não, cara, não tá com você. E aí eu fico tentando fazer isso com eles agora. Se eu virei o tiozão, né, o pai deles, que fica dando conselhos. O Morris é mais velho que eu, os outros dois não, mas fica dando conselhos de lança, quando lança, que hora lança, como lança. E isso tem sido bom para mim porque eu estou trabalhando bastante por conta desses. Os 3 discos já estariam lançados. Eu já estaria em outra, né? Quer dizer, eu esperaria que eu estivesse em outra, porque, como eu disse também, além do prazer, eu tenho um grande prazer mesmo de estar num estúdio. Eu sinto muita. Ah, você está com falta do palco? Nenhuma. Eu aprendi a gostar do palco. Eu aprendi a cantar e me exibir e sentir algum prazer, mas, cara, eu não sou um bicho de palco. Eu sou um bicho de estúdio. Eu fico numa alegria e eu não mexo em nada. Eu sou um eu tenho fobia com tecnologia, eu só mando, né? Muito docilmente, como você mesmo diz. Mas, ó, faz assim, agora inverte, agora põe esse pedal, agora tira esse pedal, agora corta. Eu passo o dia inteiro no estúdio numa alegria, estou sentindo muita falta disso, assim. Espero que passe logo essa porcaria para voltar no estúdio e pensar num disco, e na ordem do disco, e que nome o disco vai ter. E aí, quando o disco lançar, meu velho, eu estava muito próximo do Criolo, antes do Não Existe Amor em SP. Ele era o maluquinho, o ex-criolo doido, que o Cabral estava produzindo, e ele colava nos lugares assim, com uma gana, com um negócio no olho. Eu falava, nossa, que cara maluco, né? E cantava as músicas para mim, e super respeitoso comigo, queria saber queria saber a minha opinião. E, cara, e olha o que virou, né? É. Ninguém sabia aquilo. O Cabral e o Ganjamin eram incapazes. Nenhum diretor de marketing dá conta disso, de uma frase virar um inconsciente coletivo, né? Da publicidade e usar a frase do cara, né? De virar uma palavra de ordem. Isso ninguém dá conta. E eu falo isso com os meus artistas. Mas tomando cuidado para não deixar uns bandos de deprimido também. Eu falo, ó, cara, é o seguinte, você tem que estar empolgado, você tem que achar que você vai fazer um descasso, que vai fazer um sucesso, que você vai ser um novo Roberto Carlos. Mas, se não for, não deprime, cara. Não desista. O Morris, numa medida muito menor, demorou 10 anos entre o primeiro e o segundo disco, que é agora. Ele fala isso por conta disso, que ele botou toda uma pilha, era 2009, ele até brinca. Você e o Rodrigo Campos, nós dois estamos no disco. Saía na capa do jornal e ninguém falava do meu disco. Ele ficou mal. O teatro se apresentou para ele de um modo muito forte e ele logo foi reconhecido e ganhou o prêmio Shell de trilha. E ele foi para o teatro, abraçou o teatro e tem uma carreira vitoriosíssima no teatro. E aí ele ia fazer 50 anos, falou, cara, preciso fazer um disco de canção autoral de novo, e voltou muito mais relaxado, muito mais maduro, né? Nesse caso a Sim. palavra cabe. E eu repeti isso para ele, falou, legal, Morris, a sua atitude tá ótima, mas também não baixa tanto a bola assim. Tem continue, guarde algum desejo. Eu me lembro do Lobão, vamos falar de Lobão, né? É. E eu entendia um certo sentido que ele falava, mas eu ficava meio puto, porque eu falava assim, seu porra, você não sabe o que a gente vive. Porque ele dizia que a minha geração era uma geração muito sem tesão, muito em si mesmada, que não tinha desejo pelo sexo, drogas e rock and roll. É como se a gente não tivesse ambição. E o que as pessoas não entendiam é que a nossa ambição era gigantesca, no sentido de nós seremos capazes de produzir a nossa própria música, a nossa própria carreira. Isso era uma ambição gigante. E aí foi dar em Tulipa Ruiz, foi dar em Emicida, foi dar em Marcelo Genesi, para falar foi dar em Criolo, para falar, digamos, né, das pessoas que mais conseguiram furar esse. Outro dia eu aprendi uma palavra que eu não sabia que existia, que tem um midstream, não é isso? Ah, é. Entre, entre, entre o indie e o mainstream tem um midstream. É. Então, eu acho que a ambição era gigante. A ambição era produzir a própria música e a própria carreira. Porque a gente entendeu que não ia rolar. E outra, talvez ele tivesse razão numa coisa. Eu não conheço ninguém da minha geração que toparia o rolê
que artistas que a gente admira profundamente passaram, que é ir no programa de TV da Rede Globo, que é ir não sei aonde, né? O documentário do Titãs é maravilhoso, né? Eles no programa do Silvio Santos. Cara, Deus me livre, Deus me livre, assim, participar de algo. Eu não estou falando isso porque eu assisto, eu só não me sinto à vontade com aquilo. Então, talvez ele tenha razão disso. Mas não é falta de ambição. Eu quero que a minha música seja ouvida. E por isso mesmo que eu continuo produzindo. E, enfim. Rômulo, a gente está se encaminhando para o final do bate-papo. Antes que o Instagram nos corte, eu queria muito te agradecer. E me chama para esse boteco aí quando acabar essa pandemia, né? Pô, maravilha, Sérgio. Eu acho que vale a pena. Assim. Ainda mais com a sua descrição, né? De, que é de Pablo Vittar a Beethoven, de Pablo da Rocha Slayer. É isso aí. É assunto para mais de hora, né? Vou botar. E Rômulo Frois. Pronto. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Valeu. Outro. Tá.